noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco e a aula de hoje são 4 técnicas de Sudoku para programação do exercício final. Se você é meu aluno, aluno de informática, programação 1, você vai escolher 2 das 4 que eu vou apresentar. Se você é aluno de matemática discreta, programação 2, você vai escolher 3 das 4 seguintes para adicionar no simulador que já está em vias de terminar. É uma oportunidade para você aprender aí a generalização de código, reaproveitamento de código, usar código que você já fez, pois as técnicas são semelhantes. Então, você tem que pensar na lógica, recortar e colar código em uma nova função e reaproveitar pensando em como modificar essa técnica para se adaptar a essas exceções aí que nós vamos mostrar. Ok? E se você não é aluno e está aqui só pelo Sudoku, são 4 técnicas que vão te ajudar aí a brincar e a resolver, né? Então, vamos lá. Alguns ajustes aqui nas definições, algumas palavrinhas que vão ser úteis para essas novas técnicas e que eu não tinha colocado no vídeo anterior. Então, nós já sabemos o que é um dígito, o que são números dados, o que é um candidato. O candidato são os possíveis dentro de uma célula, né? O que é uma célula, o que é uma linha e uma coluna. E aqui tem a definição de reta. Uma reta refere-se a uma linha ou a uma coluna. Então, quando eu falar se esse candidato se encontra numa reta, eu estou dizendo que essa técnica serve tanto para a linha como para a coluna. E se eu falar assim, dado que o candidato está numa reta e o outro candidato está numa perpendicular, isso significa que é intercambiável. Eu estou tratando, quando eu falo de reta, de uma linha e de uma coluna, e quando eu falo de perpendicular, é a coluna ou a linha que cruza com essa reta, né? Então é uma maneira de eu falar as duas opções. Se você encontrou o candidato numa linha, a perpendicular é a coluna. Se você encontrou o candidato numa coluna, a perpendicular é uma linha, de modo que a explicação é válida para os dois casos. Então é isso: reta, bloco, o grupo, a barra, o pilar, a grade, que é a grade com todas as 81 células. E essa definição aqui, eu acho que vale até a pena criar uma função só para retornar verdadeiro ou falso se uma célula enxerga outra célula. Dadas as 2 células, retornar verdadeiro se uma enxerga a outra. O que é enxergar? Um candidato vê outro se tem ao menos um grupo em comum. O que é mesmo um grupo? É uma linha, uma coluna, um bloco. Então, se você der 2 células, vamos supor aqui a célula 5C, ela enxerga a célula 5G, porque está na mesma linha. Ela enxerga a célula 2C, porque está na mesma coluna. E ela enxerga a célula 6B, porque estão no mesmo bloco, certo? Esse é um conceito que vai ajudar aí depois a resolver essas técnicas lá na programação. Então, vamos para frente. Bom, a primeira técnica é a Swordfish, ou técnica peixe-espada. É como um X-Wing, porém com 3 colunas ou 3 linhas, 3 retas, certo? Então é a mesma coisa que o X-Wing que vocês já fizeram, mas em vez de fazer com 4 e montar um quadrado, você vai fazer com 3 retas, 3 linhas ou 3 colunas. Então, um candidato qualquer, essa é uma técnica que é específica para um candidato. Então, você coloca um número na sua cabeça. Eu quero testar se o número 2 vai ter, vai montar um swordfish, um peixe-espada. Um candidato, ele aparece 2 ou 3 vezes em cada uma de 3 retas diferentes.
Então, aqui nós temos, por exemplo, o candidato 1. Enquanto eu estou falando, vai focando aqui nessa explicação no candidato 1 e nas linhas 2, 4 e 6. Então, aqui eu estou falando de retas porque serve para coluna, mas o exemplo está com linha. Então, nós temos um candidato que aparece 2 ou 3 vezes em cada uma de 3 retas e ele compartilha as mesmas 3 perpendiculares, no caso, aqui as 3 colunas, que seria a coluna A, C e E. Nesse caso, se ocorre em 3 linhas, pode-se limpar as colunas, e vice-versa, se ocorre em 3 colunas, pode-se limpar as linhas. Como que você acha? Você acha como o X-Wing, porém com uma reta a mais, né? Então, a técnica é para você fazer ou de cabeça ou de programação, você vai procurar da mesma forma que você procurou o X-Wing e com a diferença que pode ter repetição 2 ou 3 locais, né? Nós estamos tratando de trincas aqui. O exemplo, repare nas linhas 2, 4 e 6. Nesse caso, você tem a linha 2, só tem 2 posições para o número 1. Na linha 4 só tem 2 posições para o número 1. E na linha 6 tem 3 posições para o número 1, porém nas mesmas colunas A, C e F. Então, nesse caso, um desses, uma dessas células da linha 2, 4 e 6 para cada coluna A, C e F, uma delas mutuamente exclusivas vai ter um número 1. Portanto, os números 1 já estão garantidos nessas células pintadas de verde. Então, na coluna que cruzar qualquer uma dessas células pintadas de verde, não pode ter nenhum número 1, porque senão daria conflito com as possibilidades já fechadas com o swordfish, né? O peixe-espada. Então, você pode apagar da coluna. Você encontrou na linha, pode apagar da coluna. Se você encontrar da coluna, pode apagar da linha. Ok? Vamos para a próxima técnica. Essa técnica eu acho muito bonitinha, é fácil de aprender. Ela chama skyscraper ou arranha-céu. A definição é a seguinte: se um candidato aparece apenas 2 vezes em 2 retas e compartilha uma perpendicular, então as 2 células que estão em perpendiculares diferentes são chamadas de cobertura. Devem ser uma delas obrigatoriamente verdadeira. Nesse caso, limpar todos os candidatos das células que enxergam ambas da cobertura. O que significa esse arranha-céu? É uma outra variação do X-Wing novamente. O X-Wing, se você lembra, são 4 células formando um quadrado. E aí, por que é X-Wing? Porque se essa é verdadeira, essa aqui não. Essa é verdadeira e essa não é, e essa é. Então forma um X-Wing. Então, nesse nosso exemplo, as células 1C, 1F, a 7F e para ser um X-Wing, teria que ter um número 4 na célula 7C. E aí formaria um quadrado perfeito, e aí um desses 4 em forma de X seria mutuamente exclusivo, então a coluna C e a coluna F teria garantido que um deles teria um valor, um valor 4. Nesse caso, está faltando aqui, para completar o X-Wing, está faltando a 7C. Ela está um pouquinho mais para a esquerda, está na 7A. Então, a coluna que é compartilhada é a base. E a coluna que não é compartilhada, ou no caso vice-versa, reta, a que não é compartilhada, as que estão em perpendiculares diferentes, são chamadas de coberturas. Então, a célula 1C e a célula 7A são a cobertura do arranha-céu. Qualquer célula que enxergar
as duas células da cobertura pode ser limpa do candidato do Skycraper. Então, nesse caso, essa célula aqui, que é a 9C, ela enxerga pela coluna a célula 1C e enxerga pelo bloco a célula 7A. Então, ela enxerga ambas da cobertura, não pode ter um número 4 aqui. Por quê? Porque as células da cobertura, obrigatoriamente, uma das duas tem que ser verdadeira. Vamos ver por quê. Imagina que a 1F seja verdadeira. Se a 1F é verdadeira, a 1C não pode ser 4 e a 7F não pode ser 4. Portanto, vai ter que ter um 4 aqui, na 7A. E se tem um 4 na 7A, não pode ter um 4 na 9C. A 9C está deletada. Isso se essa 1F for verdadeira. Mas e se for a 7F verdadeira? Se for a 7F verdadeira, não pode ter um 4 na 1F e não pode ter um 4 na 7A. Portanto, obrigatoriamente, como nessa linha só tem dois candidatos para o 4 tem que estar na 1C. O 4 estando na 1C, essa coluna aqui impede a 9C de ter um 4. Portanto, a 9C vai ser deletada novamente. Então, não importa que opção você escolha, a célula que enxerga as duas da cobertura não pode ter o candidato pesquisado. Ok? Então, esse foi o exemplo. Vamos ver a próxima técnica. Este é o XY-Wing, é o cruzamento XY. Ele é um pouquinho diferente do cruzamento X, que nós já vimos, é o X-Wing. Então, o cruzamento XY, ele tem, tá faltando uma célula, tá faltando uma célula. No X-Wing você tem um quadrado perfeito. No XY-Wing você tem só três. Mas a base, vamos ler aqui a definição e eu vou explicar que o exemplo pode ser modificado, não precisa ser exatamente assim quadradinho. Sejam três células chamadas C1, que é a base, C2 e C3 são as asas. Cada uma com apenas dois candidatos. Então aqui você já tem que buscar no seu Sudoku essa restrição. Você tem três células com apenas dois elementos, dois candidatos cada. E aí, esses candidatos são três candidatos distintos. Vamos chamar eles de ABC. O A está nas asas e o BC tem que estar na base. A base tem um candidato distinto B e um C em comum com cada asa. Então tem um B na base, um C na base, um B em uma asa apenas e um C em uma asa apenas. As asas têm um candidato A, lembra de A de asa, em comum entre si. Então, olhando para o nosso exemplo, quem são ABC? A base tem um 2, é BC. A asa tem um candidato em comum com a base, que é o B, e a outra asa tem um comum com a asa, com a base e com a asa, que é o C. Então, o 2 seria C e o 1 seria B. E a asa tem um candidato em comum com a outra asa, que seria o A. Então, o A aqui está valendo 8, certo? Pronto, conseguiu três células com essa combinação. O que fica faltando? Fica faltando saber se elas têm um grupo em comum. A base compartilha um grupo em comum com as asas. Então, nesse caso, a base, nesse caso, nós temos cada um das três células, C1, C2, C3, em três blocos diferentes. Mas a base está na mesma linha que uma das asas e na mesma coluna que uma outra asa. Então, o grupo em comum aqui é que essa base está compartilhando essa linha dessa asa e essa coluna dessa asa. A base tem que estar enxergando as duas asas. Só que a base está enxergando as duas asas não precisa ser por linha e coluna, ou pode ser por bloco. Então, uma asa pode estar dentro do bloco da base, certo? Desde que a base enxergue as duas asas. Aí
Finalmente, a gente resolve o problema. O que nós vamos apagar? Toda célula que compartilhar um grupo com ambas as asas, toda célula que enxergar as duas asas e tiver o candidato A pode ser removido. Então, qual é a célula que enxerga as duas asas? É a célula 9F, certo? 9F enxerga as duas asas, portanto, o candidato A, que é o 8, não pode estar aqui. Por que ele não pode estar aqui? É muito simples se você pensar. Se a base vale 1, aqui não pode ser 1, é 8. Se aqui é 8, aqui não pode ser 8. Se a base vale 2, aqui não pode ser 2, é 8. Se aqui é 8, aqui não pode ser 8. Beleza? Fechou. Vamos para o próximo. Este é o Finned X-Wing. Finned é barbatana. Mas aqui para nossa tradução eu coloquei uma rebarba, porque tem uma. A ideia é que tem uma sobrinha. Então é o cruzamento em X com rebarba. Então, novamente, é uma generalização aí do X-Wing. A questão é que ele não é perfeito, ele tem uma célulazinha extra. Como que é a definição do cruzamento em X? Você tem, por exemplo, aqui é o número 5. Você tem o 5 em apenas dois locais nessa linha e apenas dois locais nessa linha. Portanto, você pode limpar as colunas. Se você tiver em coluna, a mesma coisa. Você tem o número apenas em dois locais na coluna e em dois locais na outra coluna. E eles formam um quadrado. Então, se você tem 2 e 2 na coluna, você pode limpar as linhas. Certo? Essa é a técnica do X-Wing, X-Wing. Agora, o que é o cruzamento em X com rebarba? Você olhando aqui, você tem 2 na linha 2, 2 número 5 na linha 2, mas na linha 7 você tem 3 número 5. Então tem um carinha extra aqui que está estragando um X-Wing puro. Mas aí como que a gente pode raciocinar? Se a rebarba é falsa, se esse 5 não fosse aqui, então o X-Wing é verdadeiro. Se o X-Wing é verdadeiro, você poderia eliminar todo mundo da coluna que está em laranja, certo? Mas a gente não pode eliminar os que estão em laranja. E poderia eliminar esse em vermelho também. Se o X-Wing fosse verdadeiro, poderia eliminar todos esses 5 dessa coluna C e da coluna H. Agora, se o 5 da rebarba for verdadeiro, o X-Wing é falso, e o único 5 que você pode remover é esse cara aqui. É o único que está em comum com os que você poderia remover anterior. Então, qual que você pode remover? Você pode remover o candidato em comum que enxerga a rebarba e, e aí é apenas esse. Apenas o da célula 9C. Você não vai poder remover o da 3C e o da 1C, nem o da 9H. Então vamos ler aqui só para ficar mais claro. É como um X-Wing, porém com uma das retas tem um candidato a mais. Conclusão: se a rebarba é falsa, o X-Wing é verdadeiro. Se a rebarba é verdadeira, o X-Wing é falso. Em ambos os casos, os candidatos que poderiam ser eliminados em comum são eliminados. Então apenas os candidatos em comum que poderiam ser eliminados caso esse seja verdadeiro ou caso esse seja falso. Ok? Então você vai olhar a coluna, se você estiver fazendo a busca por linha, a coluna que poderia eliminar e que enxerga a rebarba. E se fosse por linha, se fosse por coluna, você olharia a linha e a célula que enxerga a rebarba. Como achar? Você procura por um X-Wing com apenas uma exceção, tem uma célula a mais. Então, o nosso exemplo, a célula 7A, ela é a rebarba. É uma linha que, por causa de um número a mais aqui, ela
não é um X-Wing perfeito, ok? Então vamos para. Essa é a última. E aí, dessas quatro opções, vocês vão, como eu disse, escolher. Pessoal de programação já avançada escolhe três para implementar. Pessoal de programação já básica, programação um, né, escolhe duas para implementar. E a todos um bom estudo e um bom trabalho. Muito obrigado.